ingressou em Peixes no dia 26 de janeiro, deixando para trás a racionalidade, a intelectualização de Aquário. E agora, como ficam os seus temas? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento para os próximos dias. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação sem precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. Bom, os temas da Vênus, eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas representa amores, relacionamentos em geral, parcerias, acordos, finanças, é a pequena estrela da sorte da astrologia, beleza, estética, moda, senso daquilo que é belo, né? Da harmonia, da diplomacia, tudo isso é a representação de Vênus. Tudo que acontece com a Vênus tem um impacto maior nas finanças e na economia em geral. E aí ela entra no signo de Peixes, né? Um signo regido por Netuno, corrigido por Júpiter. E o Peixes é um signo que fala muito sobre sensibilidade, é um signo de água, né? Talvez o mais água de todos, da intensidade, dos oceanos profundos, de águas quase infinitas, do amor incondicional, muitas vezes da imaginação, da criatividade, das fantasias netunianas. Traz também a empatia, a sensibilidade, a compaixão, né? Da gente se colocar muitas vezes no lugar do outro, se sensibilizar com a situação do outro. E quando a Vênus está em Peixes, ela gosta dessa roupagem, porque a gente pode ter um toque mais sensível, um toque às vezes até criativo, fantasioso para os temas dela em geral. Então a gente pode analisar o que a gente está precisando, né? Nos relacionamentos, nas finanças, onde a gente precisa empregar mais essas energias de Vênus para a gente utilizar esses 20 e poucos dias que ela vai ficar no signo de Peixes a nosso favor. Então a compaixão, né, muitas vezes em Aquário é aquela coisa muito intelectual, muito racional, às vezes a gente não entende muito ali as sutilezas emocionais, mas em Peixes a gente consegue fazer isso. A gente consegue até trazer uma certa intuição para os temas da Vênus, olha aí. Então tá precisando ter um toque, né? Muitas vezes nas finanças, não sabe como resolver, raciocinou aí durante muito tempo e ainda não encontrou a saída. Tem agora uma energia mais sutil, mais do elemento água, que traz essas nuances, né? Que muitas vezes não é fácil de lidar. Eu vejo que a gente não lida muito bem com os signos de elemento água, mas a gente pode aplicar isso nas energias, nas representações de Vênus para nos favorecer. Agora, nem tudo são flores, né? Porque o Peixes, ao mesmo tempo que ele tem essa compaixão, ele se sacrifica, ele quer ser um mártir, né? Ele coloca ali muitas vezes o sofrimento, então traz à tona muitas carências, as necessidades que a gente muitas vezes tem e acha que aquilo ali precisa ser suprido pelos outros, se colocar numa posição de vítima, muitas vezes dentro das relações. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter pelos próximos dias, para não utilizar o aspecto negativo do signo, né? Dar essa manifestação e muitas vezes atrapalhar mais do que ajudar. Então a gente precisa usar a sensibilidade, usar todas essas energias do signo de Peixes, mas com atenção para não cair nesse lado da vitimização. Então vamos dar uma olhada na mandala, quais são as outras energias que a gente pode considerar para aproveitar aí nos próximos 20 dias. Bom, essa é a mandala do momento em que Vênus ingressa em Peixes, né? Deixando para trás o signo de Aquário, deixando para trás o aspecto mais intelectualizante, mais racional, embarcando mais nas ondas sensíveis do signo de água. No dia 26 de janeiro, às 23h32 do horário de Brasília, aconteceu esse ingresso. E a gente percebe que a Vênus não vai fazer aspectos com outros planetas nesse momento, né? Então é um ingresso meio que solto, por assim dizer, no signo de Peixes. Mas é um signo que a Vênus gosta, é um signo onde ela se sente mais forte, né? Depois de Touro e Libra é onde ela se sente mais forte, onde ela tem mais força. E após esse ingresso, né, a gente vai ver mais para frente, mas ela vai formar uma quadratura
minguante com Marte, né? Iniciando aí o fechamento de ciclo também entre esses dois. A gente está num período de muitos fechamentos, né? De conclusões e de inícios de novos ciclos. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, como que a gente está lidando com cada uma dessas energias. Como não tem muito aspecto, não há muito o que falar, a não ser das energias de peixes. Então vamos analisar aqui como tá os outros pontos da mandala, né? O ascendente caindo em Escorpião. Então a gente nota que tem muita ênfase dos signos de água nesse ingresso. E ela permanece em peixes até o dia 20, né, quando entra no signo de Áries, e então muda um pouco. Essas energias é que a gente tem que considerar a partir do dia 26 até o dia 20 de fevereiro. O signo de Escorpião, que é também um signo da água, né, um signo muito intenso, muito passional, muito eletrizante, então tudo isso é considerado na nossa forma de incorporar, de lidar com os temas da Vênus durante esse período. É um signo que muitas vezes a gente tem que falar de certos aspectos como tabus, ele lida com tudo isso, mas ele não gosta de lidar, de mostrar publicamente. Aquele espelho da água que reflete a luz e a gente não consegue enxergar o que tem na profundidade, aquilo que está escondido. Mas o que eu sempre falo é que o signo de Escorpião tem um potencial de renascimento, né? De cura, de ressurreição, por assim dizer. É a fênix, é aquilo que a gente muitas vezes não... As mágoas que a gente traz, a gente, a partir do momento que trata tudo isso, consegue se refazer, né? Ressignificar, transformar aquilo em algo positivo. Então é isso tudo que é esperado, né? Que a gente pode incorporar, seja nos projetos, na vida pública, naquilo que a gente está precisando, além de dar esse toque de peixes, né, para os temas da Vênus, como eu falei lá no início, a gente pode também considerar as energias de Escorpião, principalmente na forma de agir. Não, quando eu falo isso, não é que a gente vai passar a agir como uma pessoa de Escorpião, não. É que a gente vai, muitas vezes, poder utilizar essas energias a nosso favor. Então, você está precisando ali, muitas vezes, mostrar um projeto financeiro, coloca um pouco da intensidade do signo. Coloca um pouco desse mistério, né? Ou é um trabalho de terapia, coloca um pouco mais dessa energia, mostrando ali as capacidades de cura. Então são coisas desse sentido que a gente tem que fazer quando eu falo incorporar, né? É como se realmente a gente incorporasse essas energias e distribuísse ela nas áreas que a gente quer atuar, nas áreas aqui relacionadas com a Vênus, é claro. Porque essa mandala trata do ingresso da Vênus. Mas aproveitando para explicar por que eu sempre pontuo essas questões do signo. E aí o Escorpião é o signo regido por Plutão, que está a 28 graus de Capricórnio, né? Já falei bastante de Plutão. E tem a corregência de Marte, que está a 9 graus de Gêmeos. Eu já também falei bastante de Marte. Vou deixar até aqui o vídeo para quem quiser ver mais sobre o Marte em Gêmeos, que está há um tempão ali já, né? A gente ainda está tentando lidar com essa forma de agir mais geminiana, mas vou deixar aqui o vídeo para quem quiser ver. E o Plutão, ele tem uma característica muito forte dele, que é colocar as coisas à prova, né? Causar crises, entre aspas, que pode ser das mais variadas maneiras, mas de desafios e tudo mais, para a gente vencer isso e a partir dali a gente conseguir as dádivas que o planeta distribui, né? O poder, né? O subconsciente, tem toda uma coisa, a questão ali de lidar com coisas profundas, né? Com grandes capacidade de lidar com momentos de desafios, tudo isso são dádivas do Plutão. Em Capricórnio, né, então a gente tem que considerar muito essas estruturas, não só incorporar aquilo que o Escorpião mostra para a gente, mas também considerar que para essas incorporações muitas vezes é necessário ter uma certa estrutura, ter uma certa ambição, focar em realização,
ter um pragmatismo, né? Olhar a nossa própria realidade. Tudo isso para que a gente consiga acionar essas energias. E aí um outro ponto interessante é que lá no meio do céu, né, o destino, a bússola caiu no signo de Câncer. Então você tem a Vênus entrando em Peixes, o ascendente em Escorpião e o meio do céu em Câncer. Então é um período de muita intensidade dos temas da água, né? Emocional. O Câncer é o signo regido pela Lua, então traz muito essa questão das emoções, dos sentimentos, da empatia, que é comum tanto a Peixes quanto a Câncer, mas no Peixes é um nível muito maior. O Câncer ele é empático, né? Ele é mais sensível, mas é um nível mais moderado. Para a gente pensar nesses três signos, a gente tem que pensar que o Câncer é um lago, um pequeno lago. O Escorpião é um reservatório, né? De águas profundas. E o Peixes é o oceano, né? Aquela imensidão de água quase infinita. Então aí a gente também extrapola esse sentido para as intensidades, né, daquilo que a gente sente. Câncer é sensível, Escorpião é muito intenso, né, naquilo que sente, e Peixes é uma coisa que quase dissolve a gente, aquela intensidade, né, aquela força naquilo que sente. No meio do céu, em Câncer, a gente precisa pensar naquilo que a gente está mostrando, né? Se a gente está abraçando os nossos projetos, abraçando os nossos objetivos, defendendo eles, né? O signo de Câncer para mim tem um certo sentido de máfia, porque são aqueles que a gente escolhe, não só os parentes e familiares tradicionais, mas aqueles que a gente escolhe como famílias e traz para dentro do nosso abraço, para proteção. Então, aquilo ali a gente muitas vezes nutre, né, essas pessoas de afeto, de carinho, de um monte de coisa. E é isso que a gente precisa fazer na vida pública, na carreira, para a abertura de caminhos. Então, se a gente precisa de um empurrão para os temas da Vênus, é considerar as energias de Peixes, mas também as energias de Escorpião e Câncer para a abertura de caminhos, né? Para tirar um pouco dos bloqueios que podem estar acontecendo nos temas da Vênus e deixar fluir. Palavra do elemento água é fluidez, né? A água tem que jorrar. Águas contidas em Escorpião, estouro de represa. Em Peixes, você não contém o oceano, né? O oceano ele é uma coisa quase infinita, então não tem como conter essas intensidades. Então é isso que a gente tem que considerar, essas são as energias dessa mandala para os próximos 24 dias. Então vocês viram que a gente está num período de muita energia dos signos de água, não é à toa que eu falei que a gente tem uma certa dificuldade. E a gente vai precisar ponderar mais. Por mais que a Vênus esteja fortalecida, exaltada, que é o termo do astrologuês que a gente usa no signo de Peixes, ainda assim ela tem uma pegada um pouco mais do signo de Libra ou de Touro. Então são signos de praticidade e de racionalidade, né? Do signo da terra e do signo do ar. Então quando está no signo de água, a gente precisa pensar nesse sentido também, como que essa subjetividade intensa, né, quase ali infinita do oceano, que muitas vezes a gente se dilui e vai para aquela coisa mais netuniana que eu falo sempre aqui, do mundo das fantasias, das miragens. O Peixes tem esse sentido, né? Como que a gente vai lidar com tudo isso para utilizar positivamente, para direcionar as nossas áreas de acordo com os temas, de acordo com o que a gente está querendo, usar essas energias de maneira prática e não ficar aí só sabendo aqui, assistir o vídeo, mas muitas vezes não aplica na prática. E aí tem a questão do amor, né? Mas quando eu falo amor de Peixes, não é aquele amor romântico, comercial que ficam tentando vender todo dia pra gente, não. É um amor incondicional que transcende, né? Essa é a palavra, porque aí está o Netuno, mais espiritual, aquele que abrange tudo que a gente sente e é incondicional mesmo. Não importa o que aconteça, a gente continua vibrando amor, vibrando essa energia
e abraça tudo, né? Expande isso. Então imagina um oceano inundado dessas vibrações. Esse tipo de energia que a gente tem que colocar nos temas da Vênus. Então, se está no relacionamento, vibra bastante isso como se fosse uma difusão, né? Como se você fosse um catalisador dessa energia do amor divino, por assim dizer, para tudo que você fizer, inclusive para as finanças, porque muitas vezes a gente fica nesse jogo material, né, das questões mais densas, de como que a gente vai conseguir o sustento, a praticidade ali do signo de Touro, e esquece que tem coisas que vão muito além, né? O senso de espiritualidade. O Netuno traz sempre isso, né? Mas a gente não consegue passar das miragens, das ilusões. Então fica no sofrimento, fica naquela coisa que muitas vezes não leva a nada e só traz desilusão, frustração. Mas o real sentido dele seria transcender tudo, né? Fundir no grande rio da vida, né? Que é por onde jorra tudo isso. Chame de todo, do divino, de Deus, do sagrado interior, dá o nome que você achar que deve, mas é essa energia que emana por todo o universo, em todas as coisas, em todos os seres, independente daquilo que a gente está fazendo. Então essa é a força principal que a gente pode aplicar nos temas da Vênus aí, utilizando as emanações do signo de Peixes. E quando o Sol ingressar em Peixes, lá para o dia 19 e 20 de fevereiro, isso ainda vai ficar mais intenso, né? A gente vai falar novamente, mas a gente vai ver que isso são as manifestações. Então tem a corrente que vai falar de amor, de Deus, de coisas assim espirituais, religiosas, e também vai ter as manifestações negativas da carência, do sofrimento, da vitimização, etc. Com a Vênus isso vai refletir no campo financeiro. Então a gente vai falar muito nos próximos dias sobre as necessidades materiais de cada um. Do coletivo, né, principalmente, porque Peixes também é um signo coletivo, mas claro que a gente vai ter que olhar das misérias, de tudo, da fome, de tudo isso que a gente ainda não consegue resolver de fato no nosso mundo. E é um período de muita intensidade, então a gente tem que analisar nos nossos mapas, ver quais casas a gente tem o signo de Peixes principalmente, porque a Vênus é a pequena estrela da sorte. Então, independente de tudo isso que eu falei aqui, se aplicar as energias positivas, melhor ainda, mas ela traz esse quê de benéfica, né? Então, os pontos ali que ela tocar, principalmente os planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, vão ser muito favorecidos, podem ser ativações que a gente pode aproveitar e cavar oportunidades, melhorar as mais diversas áreas, dependendo do mapa de cada um, né? Dependendo das casas e dos signos, do posicionamento do mapa. Tem que olhar no mapa, porque senão a gente fica só com a manifestação aqui coletiva, que é a que eu falei, mas a gente não consegue trazer para o nosso individual, né? Para a nossa prática. Então tem que conhecer o mapa, ver direitinho, porque é um trânsito rápido. Então, às vezes 2, 3 dias é o que você tem ali para utilizar, para aproveitar essas benesses dessa pequena estrela amorosa da astrologia. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link na descrição das redes sociais, do canal do Telegram, do grupo do WhatsApp, onde eu estou postando diariamente o movimento dos astros, link do WhatsApp para quem quiser saber mais sobre o trânsito, consultas, ver quais são os principais influências aí para vocês em 2023 e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.